a data mais antiga que a gente tem da primeira tentativa? Olha, antes disso, deixa eu... eu estou realizando um sonho de criança. O quê? Não que eu tenha idade para ser seu filho. Claro. Mas esse homem, quando fala detector do polígrafo, é sempre esse homem. É, associado a gente a sempre ele, via claro. ele na televisão. Sempre está mentindo, não está mentindo. E ele ficava olhando para essa tela. Agora eu estou olhando para a tela que eu sempre quis saber o que eu não estava. tô olhando, eu não sei. Agora eu vou olhar junto com ele. Estou realizando um sonho aqui. Agora eu vou lá. Pô, agora... O que é fundamental, que é muito bom esse tema, É uma necessidade do ser humano, né? Então, aí o que acontece? O que é mentira, né? É. O ser humano, quando foi criado, não foi criado para mentir. Como A assim? mentira não existe. A gente não nasceu já mentindo? Não. Quer dizer, o ser humano, ele percebeu que a mentira o safa de um monte de situações. Então ele usa toda a parte lúdica do cérebro e ele inventa, ele simula, ele faz que não fez que faz e cria um monte de atmosfera. E toda vez que essa mentira que ele criou pode ser descoberta, aí que acontece? A mentira é um fenômeno psicológico. Começa a afetar toda a parte fisiológica. Aí o que acontece? É um esforço muito grande pra mentir aí? Muito. Não, muito grande. Então, o que acontece? Porque o teu corpo não sabe. Então, quando ele começa a ver que você está numa situação difícil, sua mulher vai descobrir que você está mentindo, que ele está contando mentira do nosso coitado, do nosso menino ali. Quer dizer, a gente já começa a ver tudo isso. O que acontece? Esse sofrimento, o corpo dele não sabe. Entendi. A mão dele, você pode começar a ver, já deve estar começando a ficar fria. Mas eu tenho esse problema, tá? Tá fria mesmo. Tem Mas esse aí- problema! Por que que tá fazendo isso? O corpo dele tá dizendo o seguinte: mandíbula, você não tá legal, essa conversa não tá bom pra você. Ele tá Saia tirando todo daí, o sangue saia da daí. mão e injetando pra perna. E falando, mandíbula, corre, foge. Entendi. Aí começa a explodir um monte de raiozinho que o nosso amigo aqui consegue ver tudo. O que vai acontecendo? Na Cara, mentira. porque que é muita coisa. E aí, o que é mais legal é que eu falo que é um complemento Isso. muito grande. Porque, por exemplo, mentir dá muito trabalho. Isso. Né? E o cérebro, ele não quer ter trabalho. O cérebro é preguiçoso. Quanto menos energia ele gastar, melhor. Que é isso que faz você, inclusive, sobreviver. É. Tanto é que tudo que você vê repetir algumas vezes já sai do pré-frontal e vai para os autônomos. Ou seja, você não precisa ficar pensando. Né? Por exemplo, se eu perguntar para você, a torneira, ela fecha no sentido horário ou anti-horário? Putz. É. Você vai ter... Mas eu sei, né? Como é que faz, então? Sentido o quê? Fecha no sentido anti-horário ou horário? Abrir, fechar é anti-horário. Isso. Não é isso? Não, fechar no anti-horário. Abrir no anti-horário. Ele abre no anti-horário. E fecha. Abre, tá vendo? Ah, é? Normalmente as pessoas confundem. É, Você abre no anti-horário e Você fecha abre no e fecha. horário. Tá. Entendeu? Só que você não pensa pra fazer isso. Você aprendeu quando criança, abrir e fechar, joga pra condição automática e acabou. Pra quê? Pra você não ficar gastando energia. Agora imagina, quando você tá mentindo, você precisa prestar atenção nos 4 Qs. O que aconteceu de fato, e você não pode perder isso, porque você está com medo de flertar com a mentira. Então, o que aconteceu de fato, o que eu vou falar de mentira, o que as pessoas estão achando daquela mentira, eu tenho que ficar prestando atenção. Por isso tem gente que, o mito, né, de falar assim, o mentiroso não olha nos olhos. Pelo contrário, ele tenta fixar o máximo possível para ver se eu tô Ele tá checando? checando direto. Tá chegando aquela E o comunicação que dele. tá acontecendo comigo? Tipo, será que eu tô botando a mão no lugar certo? Será que eu tô coçando? Será que eu tô será policiando. se policiando? E aí isso acaba você deixando um monte de rastros. E aí, além dessa parte mecânica, tem a parte que o Jorge vê muito bem, que é pressão arterial, transpiração, batimento cardíaco. A pupila vai dilatar em momentos de estresse, porque ela quer... Então, tem muita coisa acontecendo que a máquina consegue pegar. Que são esses momentos de estresse, esse momento onde você não está confortável. E eu consigo ver toda essa parte que eu não consigo mensurar metricamente, porque a máquina ela vai ver pequenas variações, muito pequenas ela consegue ver. Eu vejo a parte externa, o Jorge vê a parte interna. Entendi. E aí o que eu consigo, por exemplo, o que eu trouxe para vocês. Isso aqui é uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia. Essa aqui eu consigo monitorar toda a voz, só a voz. Eu não uso mais nenhum elemento. É porque a gente via em filme o cara Sim, todo, né, no amarrado dedo. e tal. Mas você faz isso, né, Jorge? Faço. Você Então, tem... Quantos canais são? São 7 canais. 7? O polígrafo, ele tem 7 canais. O que acontece? O polígrafo, ele custa em torno de 16 mil euros. É uma maquininha desse tamanho. Tá. E você coloca
7 canais na pessoa. E aí eu consigo monitorar O todo. que são os 7 canais? Respiração torácica, respiração abdominal, fluxo sanguíneo, pressão arterial, batimento cardíaco, pupila, e se ele está na têmpora, se ele está desviando o pensamento. Por exemplo, ele começar a falar e ele percebe que ele não pode falar. Então ele começa a pensar banana, banana, e eu coloco na têmpora aqui também. O pensamento dele não está mudando. Entendi. Banana, banana, banana. Ele não quer responder. Volta a pergunta. Você está fugindo da pergunta. tem no bumbum. O quê? Porque tem pessoal o esfíncter dá uma contraída. É possível burlar o polígrafo? Você pode burlar, porque é o seguinte... O Paquito já gostou dessa análise. Caralho. Quando falou que tinha no bumbum, ele falou assim... Entendeu? Eu quero! O Jorge trouxe o do bumbum. Calma que é só a voz, Paquito. Porra. Mas eu senti um prazer ali, quando ele falou bumbum, ele fez assim, ó. Já se mexeu na cadeira. Ele tomou um susto. Ai, bumbum. E essa mexida afeta. Não, pera, mas do bumbum é pra isso? O bumbum é porque é o seguinte... Se o cara der uma mexida... Porque o que acontece? Eu tô... Literalmente travou o esfíncter. Não, e toda a reação. E toda a reação do corpo. Aí o que acontece? Existe forma de burlar? Tem. Antigamente, qual que era a forma de burlar? Eu colocava um prego no pé e você me perguntava, eu pisava. A dor ia irradiar no meu corpo inteiro. Então, mudava completamente a análise. Saquei. Uma mulher grávida, eu não consigo fazer. Porque eu não sei se é a reação dela ou do feto. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Essa do bumbum, o que acontece? Como agora você consegue ver se o cara não tem um prego, mas o que acontece? Se ele, na hora que eu fizer a pergunta, se ele se mexer, ele fizer um movimento, ele já está mudando, já está oscilando. E isso é uma das coisas que eu observo. Você porque entendeu? quando a pessoa tá sentada, né? E aí a gente fala que eu falo que é as formigas no bumbum ali, né? O cara começa a dar umas cutucadas. Porque ele não está satisfeito. Nada. Ele fica completamente desconfortável com a situação. Entendi. Então, o que acontece? Aquele polígrafo, né, que a gente tem, que é o fundamental, que é o profissional, não que esse seja menos profissional, mas é que eu tenho muito mais elementos naquele. O que acontece? Aquele que você vê no filme e tudo. Esse aqui foi criado justamente pelo seguinte: eu não consigo colocar todos os aparelhos na mandíbula. Entendi. A gente precisa saber se ele está mentindo. Ele não está sabendo, mas eu estou com o microfone ligado aqui e tudo que ele está falando eu já estou monitorando. Vai aparecendo um gráfico. Já estou aqui, eu já estou olhando. Então, toda vez que a gente estiver conversando, e a pergunta eu já estou sabendo se ele está falando a verdade ou mentira. Como se eu estiver numa ligação telefônica, eu consigo saber. Um áudio de um WhatsApp. Eu só não consigo saber, por exemplo, um político. Todo mundo fala, e o político? Se o político estiver lendo o discurso, eu não consigo. Ou qualquer pessoa que estiver lendo. Eu não consigo, porque aí é outra parte do cérebro. Eu não sei nem quem criou aquilo. A leitura não permite. Vou falar um que aconteceu. Quando eu faço análise, eu tenho que prestar atenção se a pessoa está fazendo um teleprompter. Isso. O Gustavo Lima teve, quando ele falou da esposa dele, eu falei assim, olha, ele tá vendo um teleprompter, ele tá lendo. Tanto é que a sequência das palavras, o tempo... É diferente. É diferente você falar de improviso, porque às vezes você tá lendo alguma coisa. Às vezes a pessoa em casa agora tá pensando, não, mas quando tá lendo o teleprompter vai ficar robô. Não, se você escrever um texto com as suas palavras, vai parecer exatamente o que você tá falando normal. Por exemplo, eu podia estar lendo um teleprompter agora, um TP agora aqui. Mas mesmo assim dá pra perceber. Eu consigo perceber. Não, eu sei, mas a galera em casa não percebe. Não percebe. Não percebe. Tanto é que você, por exemplo, você cata... a gente até tava comentando, né? O Gotino, por exemplo. E eu participei já várias vezes com... Você deve ter participado várias vezes de pessoas que leem o teleprompter, que parece que não é. Gente, então olha, o Gotino fala assim, olha, gente, então é o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o link com o pessoal lá de Goiânia para falar com o Lázaro. E tava tudo escrito. Olha só. Então tem pessoas que realmente, mas mesmo assim, dá uma variação. Por isso que, como o Jorge falou, se a pessoa estiver lendo, vai ter ruído na análise. A análise fica prejudicada. Você entendeu? E o que é fundamental é que o pessoal entenda é o seguinte: toda vez que eu estou fazendo uma análise, a verdade que eu estou buscando seria uma verdade absoluta. Só que na verdade é o seguinte: eu estou arrancando a verdade dele. Então, se ele não entender o que eu estou perguntando. Tem que ser muito clara a pergunta. Então, por exemplo, né, como todo caso de traição, que nem agora. O que é traição para ele pode ser totalmente diferente para você. Isso. Depende do acordo que tem entre o casal. Depende do que ele acha que é traição. Então, aí, por exemplo, por isso que essa parte nossa seria um triângulo. Você me traz o problema e me fala o que você quer. Eu preciso que você descubra do Mandíbula se ele teve um caso com o Paquito. Beleza.
Já está sacramentado! Nossa, cara, eu não quero nem imaginar essa cena, velho. Teria... Aquele bigodinho raspando aqui no queixinho dele. E você viu, olha, uma coisa que você percebeu quando você falou da tatuagem? É. Ele não se assustou, porque ele já viu. Não, mas eu não vi, não. Ó, gaguejado. Você viu aqui? Você viu a oscilação? Vi. Mentira ou verdade? Tá mentindo, ele viu. Ou sabia que tinha. Olha lá. Sei, cara. Me recuso a continuar respondendo. Então, Grandes então você reparou? revelações. Então, exatamente, essa indagação que a gente fez agora, você viu? De repente, ele não viu, mas ele já sabia. Então, por isso que a máquina deu uma oscilação. Então, o que acontece? Muitas vezes eu posso perguntar, você matou fulano de tal? E de repente aqui vai falar que sim, ele matou. Ele tá mentindo. Ele falou que não, mas é mentira. Só que na verdade é o seguinte, a gente precisa ir dissecando, porque de repente ele não matou, mas ele sabe quem matou. Ele estava no dia, ele tem uma tendência, ou ele fez algum outro crime em outro local. Então, essa bate pronto, por isso que a gente tem que ter um trabalho, é quase 1h30 de análise. Exato. Você tem que conversar antes, explicar todas as questões, o porquê você está fazendo. A função minha como poligrafista é pilhar ele. É mostrar para ele o quanto é importante esse trabalho e quanto é importante a resposta dele. Entendi. Porque isso pode complicar um monte de coisa. Aí, através disso, eu consigo. Porque aqui eu não tenho meia gravidez. Ou tá grávida ou não tá. Quando ele pergunta, você conhece a tatuagem? Você viu a tatuagem? Na cabeça dele deu o seguinte, eu não vi, mas já me falaram. E aquilo deu um pane na cabeça dele. Então, tem alguma mentira. Então, aí depois ele explica. Não, na verdade, já me contaram. Eu já sabia. Aí você consegue... Então, uma das coisas que a gente tem que ver, principalmente que a gente percebe, principalmente hoje em dia na internet, tudo, antes de julgar alguém, ver o outro lado da versão, né? E uma coisa que a gente aprendeu, eu aprendi pelo menos, que a verdade tem 3 lados: o seu, o meu e a verdade absoluta. Porque você puxa pro seu lado, eu puxo pro meu lado e tem a verdade absoluta. Cada um, você foi criado de um jeito, eu fui criado de outro jeito, então a versão, você tem uma religião, eu tenho outra, então eu tenho que abster de qualquer coisa e tentar analisar. Então a função minha é a seguinte, qual que é o percentual da máquina? Eu acho que a máquina é 100%. Quem é falho sou eu. Entendi. Se eu não fizer uma boa pergunta e eu não tiver uma boa análise, vai sair algum resultado. Ou de repente ele está sob efeito de droga, bebida, eu já não estou falando com ele, eu já não... Você bebeu? Bebi e usei droga. Você sabe que... Você viu que ele não nem pestanejou, velho. Você sabe que esse lance, por exemplo, quando fala da traição... tem muitos homens que ele acredita que se ele estiver pagando pelo sexo, ele não está traindo a esposa. E tem muito. Isso é cultural. Então, tipo assim, eu nunca traí minha esposa. Por quê? Porque se não envolver sentimentos na cabeça daquela pessoa, então você vai perguntar se ele nunca trair. Imagina. Tem gente que pensa que tá trabalhando no podcast e dar em cima de uma convidada não é traição, porque faz parte do trabalho. Você acredita? Ele acha que é artista. Já fizeram isso? Já? Já. Aqui? Já fizeram isso aqui nessa sala? Já. Essa pessoa está presente nesse momento? Nossa. Diria que sim. Eu só quero deixar claro, todo mundo vai passar pela máquina, né? Todo mundo vai poder perguntar, né? Não é só eu, né? Não vai ser só eu. Porque eu quero fazer algumas perguntas aqui pra você. Outra coisa, quando a gente vê em filme, o pessoal, parece pra calibrar a máquina, pergunta coisas que é fácil saber se é verdade ou não, né? O que acontece? Vamos colocar o seguinte, ele já tá no meio, ele já conhece, mas porque ele começou agora, ele tá nervoso. Porque chegou aqui, tá a primeira vez no vídeo, uma coisa que é trabalho. Então eu preciso perguntar algumas coisas que sejam verdade absoluta. Só que, o que seria isso aqui? Aí, você acha que isso aqui, como que chama isso aqui pra você? Bala de goma. Bala de goma. Então eu também acho que é bala de goma. Então, beleza, isso aqui é bala de goma. Isso aqui é um... Macaco. Macaco, eu também acho que é um macaco. Então, eu vou começar a perguntar pra ele. Isso aqui seria o quê? Bala de goma. Ele vai me responder e eu vou calibrar. Isso aqui é um macaco. Eu vou responder, eu vou calibrar. Como verdade. Então, o que acontece? Como eu tô sabendo agora a atenção dele, isso aqui, só para fazer um teste, pega um microfone aqui. Isso aqui é o quê? Ele coloca no... Não, só pode falar no vídeo. Bala de goma. Vai mais devagar. Bala de goma. Certo. Esse aqui? Macaco. Beleza. Ele é uma pessoa, ele tá nervoso, porque ele já tá fora do padrão normal. O ser humano, ele frequenta de 10... tenso, cara. Tô um pouco tenso. Só um minutinho. Por favor, Paquito, vem aqui fazer um pouquinho de massagem aqui no ombro dele. Eu passo. Eu vou ficar mais. Eu vou ficar mais. Eu insisto, por favor. Por favor. Eu quero ver o mandíbula constrangido, só isso.
Já estou constrangido. Pode. Quer dizer, o ser humano de 8 a 10 Hz, ele está dentro de um padrão normal de verdade. Toda vez que oscila acima disso, tá ótimo. Obrigado, ele pode ter algum problema. O mandíbula já está dando quase perto do 11. Tá. Caramba. Então ele já está muito nervoso. Então qualquer coisa que ele falar... Tá mais calmo? Obrigado. Valeu, Paquito. Você gostou da relaxa? Não. Mentiu. Então... eu olhei aqui, ele... Você se sentiu mais relaxado quando ele estava atrás de você? Nem um pouco. Olha, mentiu. Deu de novo, é sério. É sério? Alguma coisa você sentiu. Eu senti desconforto. Ah, então tá certo. Tá certo, tá bom. Mas você vê como alguma coisa Agora, você sentiu. descobrir o que é esse desconforto aí é outra coisa. Pode ser. Você entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Ou ele foi muito prazeroso, ou foi desconfortável. Muito... Agora, normal não foi. Não foi uma coisa que... Ele não... Entendeu? Entendi. Ele vai chegar em casa, vai sonhar, tem alguma coisa. Vai pensar sobre. Isso. Entendi. Esse é um assunto que pode... Então tem esse lance de ter Mas tem o lugar que ele vai pensar, tipo no banheiro, na cama? Não sei, aí é uma coisa no quarto? Você vai refletir onde essa memória que você teve? O dia, você passa onde? Quando você vai, antes de dormir, você pensa sobre o dia na cama mesmo? Quando tá cagando? Deitado, né? Deitado. Felizmente. Tá bom. Só isso que a gente queria saber. Não, tá ótimo. Obrigado. Só calibrando aqui. Só calibrando. Então o que acontece? De posse dessas informações, você consegue extraindo muita coisa. Então, Deixa eu te perguntar uma coisa, ô Jorge. Eu conversei com o João Navarro. O João Navarro é um dos grandes mestres aí da linguagem corporal e ele trabalhou 25 anos no FBI. Tá. E ele disse, eu até falei assim, poxa, mas lá no FBI não trabalhava com polígrafo e tal? Ele falou que sim, trabalhava, né? Tem muitos departamentos, né? Porque vai de estado para estado, né? Tem lugares que aceitam, lugares que não aceitam e tudo mais. E ele disse, e é isso que eu quero te perguntar, Jorge. Apesar que para você deve ser difícil, porque eu falei, é difícil as pessoas não te conhecerem, não ligarem, né, o seu rosto com o polígrafo e tudo mais. Mas ele dizia que o técnico do polígrafo era o cara que ele era o mais bonachão. Era aquele, sabe, o que tem a cara mais bacana. Ele chegava meio que amigável, esbaforido, tipo, trazendo café. Trouxe um café aqui pra você. Ele não pode ser... o bobão, sabe? Tipo assim, eu meio que, sabe, bonachão e tal. E ele ia conversando com a pessoa justamente pra criar rapport, empatia e calibrar. Então o cara nem percebia que ele estava sendo calibrado, porque ele ficava falando assim, poxa, você viu? Nossa, o ar-condicionado, você quer que ligue o ar-condicionado? Eu quero e tal. Né? Pô, mas você tá onde? Porque você consegue nessa conversa, né? Que é totalmente fora, você tem que fugir fora, né? Pra você mesmo sentir a que nível que ele tá. Se por acaso ele bebeu, se ele tomou algum medicamento, você vai tentando arrancar alguma coisa. O que é a verdade dele para determinados assuntos. Então você sabe mais ou menos o grau de perguntas que você vai fazer. Normalmente no polígrafo, como que funciona? Você acaba fazendo 3 testes em um. Eu tenho algumas perguntas que são chaves, né? Que é o foco do que eu quero saber. E eu mudo ela de posições nas 3 vezes e vou comparando ela com outros assuntos. Para poder ter um parâmetro mais pleno, né? Porque de repente pode ser um assunto chocou ou ele deu um desconforto, eu consigo depois voltar e calibrar e fazer uma nova teste. Nesse da voz, ele foi criado com o intuito de prevenir alguma coisa. Então, antigamente, a gente vai fazer uma reunião aqui, vinha o pessoal de antibomba, checava tudo, fazia tudo. Só que o cara vinha com a bomba no corpo e se explodia. Quer dizer, como que você vai munir isso? Então, não sei se ainda está, né? No aeroporto da Rússia, para você adentrar, você fala com uma máquina similar a essa. Você respondendo um questionário. Responde, vai te perguntar a religião, o que você faz, se você já teve alguma coisa. Se ela resolver que você vai entrar, você entra, senão você não entra. E passa depois do polígrafo ou qualquer teste mecânico ali, eletroeletrônico, seja lá o que for, é uma maneira de ter uma peneira para depois ir para um ser humano. Então ali, de repente, já consegue, tipo, esse daqui tá tranquilo, se tá tranquilo, vai embora. Esse estou em dúvida, vem pra cá, vamos conversar com... Porque, nem, por exemplo, esse caso aqui, eu trabalho muito com combate à fraude, né? Então, vamos colocar o seguinte, tem uma empresa, e hoje em dia você tem um problema sério de você mandar embora um funcionário por justa causa, principalmente com desvio, essas coisas.
E normalmente o setor tem 10 pessoas. Como que sumiu? Aí de repente você faz entrevista com os 10. De cara, eu chego para você e falo, 5, pode esquecer. Porque ele não sabe nem o que nós estamos falando. Agora, aqueles outros 5, vamos dar uma olhada com mais calma. Então ele consegue te dar filtros, entendeu? A própria polícia, quando usa um mecanismo desse, tem delegacias que usam, isso aqui não pode servir como prova, entendeu? É ser uma coisa, você vai ser preso por causa disso aqui. Não. Mas ele te dá um caminho muito grande. Eu sempre falo isso. Entendeu? A linguagem corporal ou a linguagem silenciosa, ela não vai determinar, ela vai orientar os profissionais a colocarem energia e foco naquilo que interessa. E você consegue. Em vez de analisar, imagina, vamos analisar os 10 computadores. Isso é custoso, vai demorar. Não, esses 5 você já eliminou. Vamos concentrar nesses aqui. Então, quando você faz essa perícia, né, corporativa e tudo mais, essa primeira leva é para justamente você descobrir os honestos. Para você não estressar os honestos, não ficar perdendo dinheiro com aquela galera. Eu tenho um caso, vocês posso contar? Vou mencionar assim. É uma multinacional e estava tendo desvio de produto. Aí nos chamaram porque é o seguinte, tinha a filmagem do meliante lá, o funcionário, pegando e saindo. Então, você já tem a prova. A prova concreta. Aí vamos lá conversar com o rapaz. Foi quase 2 horas. O cara não mentia. Ele não pegou nada e ele não roubou. Aí eu falei, mas... E tinha imagem. E tem uma imagem. Tô vendo ele mas lá. Olha que legal, ele já me contou essa história. Aí, quer dizer, você fica... Aí o que acontece? Ele trabalhava, começou a entender todo o contexto, como que funcionava. Então ele fazia instalações, então... Elétricas, né? Elétrica. Então vou pegar fio lá no estoque, ele pegava 50 metros de fio. E usou 45. Sobrou 5. Esses 5, qual que era a norma? Você amassa e joga no latão, que isso é sucata. Beleza? Beleza. Pá. Todo dia jogar na sucata. Aí eu descobri que ele fazia o seguinte. No final do dia, esse latão era descartado do lado de fora da empresa e vinha um monte de morador de rua, criava um tumulto lá de fora. Porque aquilo valia dinheiro, era um cobre. O chefe dele falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, João. Todo dia você pega o fio, depois quando tiver um volume grande, a gente vende, a gente racha o dinheiro entre os funcionários e a gente faz o café da manhã de todo mundo. Então, eles ganhavam R$ 1.200, com aquilo eles conseguiram aumentar mais R$ 300 na renda de cada um e faziam um café da manhã todo mês. Quer dizer, aí eu apurei que não teve desvio, não teve... Única coisa, uma norma da empresa, alguém por maldade, ou vendo só o filme, interpretou aquilo. E foi, por isso que eu digo, às vezes ele tinha uma Então na cabeça dele, ele não estava roubando, ele tá pegando lixo. Ele tá pegando descarte. E ele tá ajudando todo mundo, ele tá ajudando os amigos. Quer dizer, então, tanto é que ele me deu a relação de todo mundo. Todo mundo que participava, já sabia tudo. Entendi. Você ia perguntar alguma coisa, Mandíbula? Mas eu ia sair um pouco desse assunto. O que eu ia falar? Eu ia falar sobre... O que você vai falar? Porque eu ia falar sobre inteligência artificial de ajudar nisso daí. Mas eu ia perguntar o seguinte, que a gente tava falando, por exemplo, do polígrafo em si, que tem as fases que você comentou, e desse de voz. Mas, por exemplo, e uma pessoa que sofre, por exemplo, de algum transtorno, por exemplo, de ansiedade, vamos supor, que só da pessoa estar naquela ocasião, ela já muda todo, por exemplo, o jeito de falar, a expressão corporal. O polígrafo, ele pega além dessa... Eu digo pra você, a bala de goma mudou? Quando eu perguntar pra ele? Não. Ele vai falar que é bala de goma. Sim. Como que ele vai falar? Gaguejando, nervoso ou não. Vai calibrar pra ele, a atenção dele vai estar lá em cima. Isso aqui é macaco? Continua sendo macaco. Entendi. Não mudou. Então, por exemplo, eu digo que o seu tá quase 11. Vamos colocar que o dele tava 11,5. Eu só tenho esse diferencial, você entendeu? Então, o que acontece? Agora, se ele tiver uma disfunção cerebral, ele tiver algum problema psicológico, aí pode ser que a gente não pegue. Porque ele pode ser um doente, um psicopata,